Boa noite a todos, sejam bem-vindos, boa noite aos amigos que estão nos assistindo pela internet. A gente sempre, antes de começar a palestra, a gente passa uns recadinhos que a gente tem aqui da Casa do Caminho, nossas atividades, e também a gente procura sempre deixar no quadro de avisos, tá? Quem quiser tirar alguma informação, o site tem bastante coisa, tá bom? É só entrar lá e ver. Então, vamos lá. Nós temos palestras e passes todos os dias, tá? Atendimento fraterno, meia hora antes das palestras. Quem quiser conhecer um pouco da doutrina, nossas atividades, tá conversando com um plantonista também, tirar alguma dúvida, bater um papo, tá bom? Tem que passar por esse atendimento fraterno. Inclusive, se precisar de passe à distância, ou seja, levar um passe para alguma pessoa, receber o passe para alguma pessoa, tem que passar por esse atendimento. Na área social, hoje nós estamos atendendo 85 famílias, tá? Elas são divididas no segundo sábado de cada mês, a gente recebe 45 e no outro 45. Vamos lá, vamos arredondar o número. A gente falou 85, nós já estamos chegando no 90, graças a Deus, né? E a gente sempre agradece, que é muito importante, a gente sempre recebe também esses alimentos aqui em todos os dias da semana, tem uma cestinha ali. Então, qualquer alimento, qualquer pouco ou muito que venha, nos ajuda bastante nessas cestas para ajudar essas famílias, tá? A gente gostaria de agradecer muito também, a gente fez uma rifa de Natal aqui no centro, que era para a festa de final de ano dessas famílias, assim, deu tudo certo, a rifa nos ajudou bastante, né? A gente também fez, você vai falar um pouquinho, né, Caetano? Eu estou me adiantando aqui. E também ajudou na festa de Natal dessas crianças, tá? Eles pediram até para mim dar um número aqui, que foi o número 715. Então, centena sorteada foi 715. Tá? Tem um amigo que trabalha com um companheiro aqui da casa que acabou ganhando, o nome dele é Marcelo. A gente também gostaria de convidar a todos vocês, se quiser estar participando desse atendimento das famílias na área social, todo segundo sábado de cada mês. A gente também tem um trabalho com moradores de rua, que a gente distribui lanche, todos os sábados às 16h30, 17 horas, tem sempre uma equipe aqui na casa. A gente faz esse lanche e entrega ali perto do metrô Tietê. É muito interessante esse trabalho, a gente já vem fazendo já há algum tempo, vem crescendo, tem com bastante trabalhadores, e o que é mais importante é que as filas lá têm crescido bastante. Eles já ficam esperando, lá é uma coisa incrível. E você vê que é um trabalho que às vezes a gente começa sem achar que tem muito sentido, e hoje já existem pessoas dependendo disso. Então a gente sempre precisa de pessoas, sempre está ajudando, sempre reciclando, tá? E eu gosto de falar também que o trabalho que a gente faz para os outros, né, tem sempre muito a ver com a gente. Então, às vezes, a gente acha que está trabalhando os outros e o trabalho é com a gente mesmo. Às vezes, para ver uma situação, né, como eles vivem, passar fome, passar frio, né, que às vezes a gente encontra alguma irritação, a gente encontra algumas coisas da gente, né, e acaba esquecendo que tem gente aí que está pouco pior, né? Então é legal para a gente dar uma olhadinha nas nossas atitudes também. E também a gente sugere, né, neste Natal temos a nossa livraria, tem vários livros, né, com preços especiais da doutrina espírita, e todos o que a gente faz aqui na casa é sempre para manter a casa, manter essas famílias, manter os trabalhos, tá bom? E também editamos aqui o livro Mirabelle, volume 1, volume 2. Nós temos uma editora aqui, é um livro de um médium que morou aqui na Zona Norte, foi muito importante pro kardecismo em si, pro espiritismo, tá? Então, e qualquer dúvida, por favor, procure os nossos trabalhadores aqui da casa ou www.casadocaminhosantana.com.br. Vou pedir só para a gente desligar os celulares agora, quem tiver com ele ligado, para a gente fazer nossa prece inicial, então. Aproveitar então, meus amigos, meus irmãos, a gente conseguiu chegar nessa casa de amor, de fraternidade, essa casa que procura levar alento às pessoas que necessitam, como nós, né? A gente procura sempre levar esse alento, abraçar, ouvir, chorar junto, mas saber que lá em cima tem Jesus misericordioso, que é nosso irmão, tem nosso Pai também, que a gente possa, nesse momento, enviar um pensamento de amor, de luz, e agradecer a Jesus por essa oportunidade, que a gente possa receber hoje, nessa casa de caridade, o alimento necessário, Pai, ao nosso espírito, à nossa matéria, enfim, que a gente possa receber exatamente o que veio buscar, Senhor, mas para nosso engrandecimento, para a gente conseguir quebrar nosso egoísmo, nosso orgulho, enfim, Pai, com a sua misericórdia,
com a sua paz, com a sua esperança, que a gente possa receber todo o necessário nessa noite. Que assim seja. Hoje nosso irmão Caetano vai fazer umas palavras para a gente. Vamos aproveitar então. Obrigado, Caetano. Que hoje é a Kátia que vai fazer a palestra para nós sobre fé. Muito importante, vocês conhecem já a nossa irmã Kátia, né? E as palestras são muito intensas, né? E muito proveitosas, né? Então, ela está chegando, que ela veio de Campinas. Então, enquanto ela não chega, eu gostaria de... Está aí na porta, né? Não, tudo bem. Ok, nós vamos aqui conversando. É falar da terapia da gratidão. Porque todo esse trabalho que o Mauri disse que nós realizamos na casa, nós somos muito gratos ao Pai de amor e bondade e a Jesus, o nosso Mestre, por essa oportunidade de trabalhar no bem. Porque é trabalhando que nós vamos construir a paz. Essa paz que nós buscamos, a paz interior, ok? E essa paz, ela está muito relacionada com a gratidão. Você vai falar de gratidão? Agradecer as oportunidades? Pois é. Eu tenho um texto aqui do Osho, que é um terapeuta de linha indiana, também de oriental, que ele diz o seguinte, ó. Uma vez entendido o sentimento de gratidão e permitido que ele se aprofunde em você, começará a se sentir grato por tudo. E quanto mais grato você ficar, haverá menos queixas e menos resmungos. Olha que interessante. Okay? Uma vez desaparecidas as queixas, a infelicidade desaparecerá. Esse é um dos segredos mais importantes a serem aprendidos. Vocês percebem isso? Então, gratidão, agradecer por tudo, porque tudo é instrumento de aprendizado nessa nossa vida. A gente pode não perceber, porque nós somos crianças, e às vezes reclamamos de tudo, né? Que uma criança não gosta realmente de disciplina, né? Não gosta que o pai fica pegando o pé, que a mãe fica dizendo toda hora que tem que fazer, não é isso? Assim somos nós, né? Nós também reclamamos contra as leis divinas, porque elas nos obrigam a adotar uma disciplina, não é verdade? Mas por que é importante? Olha aqui, eu vou só, antes da Kátia chegar, ler esse textinho. Tem um porquê. Não é porque Deus quer, que Deus é aquele cobrador, que Jesus é aquele que fica nos vigiando, nada disso. Muito pelo contrário. Olha só, por que nós temos que sermos gratos a tudo, inclusive começando pela vida, ok? A gratidão é uma das mais eficientes terapias espirituais para a saúde. Porque o ato de agradecimento faz com que o corpo libere endorfinas na corrente sanguínea. Olha que interessante, né? Substâncias que fortalecem o sistema imunológico. Favorece a dilatação das artérias, relaxando o aparelho circulatório. Está vendo? Quando a gente para agradecer, a gente realmente aciona energias invisíveis no nosso sistema que fazem esse trabalho aqui de recuperação da nossa saúde, né? A gente sai daquela loucura de reclamar e resmungar de tudo, começa a agradecer, a gente baixa a nossa frequência, a nossa pressão interna e começa a produzir mais endorfinas no nosso corpo físico, liberando o quê? O caminho para ser mais feliz, ok? Então fica essa dica, a Kátia está chegando, então ela já vai assumir daqui a pouquinho aqui com vocês e ela vai falar de paz, de fé, que está relacionado com gratidão. Quem tem fé sempre agradece. E o tema da Kátia hoje é do livro Um Modo de Entender. Então, Kátia, seja muito feliz, querida, seja bem-vinda mais uma vez, muita alegria em te ver, muita paz e luz para você. Obrigada, minha gente. Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso. Mas... Não precisa. Precisa não, obrigada. Boa noite, né? Que a paz de Jesus nos fortaleça, nos envolva e que consigamos sempre ampliar aí a nossa reflexão e procurar colocar um pouco em prática aquilo que a gente não só fala para a gente, como principalmente que a gente fala para os outros, né? Porque a gente tem receita para todo mundo, né? Assim, o difícil é a gente aplicar a nós mesmos. E fé, quando a Sandra me mandou o tema, é um tema que me é muito caro. Eu gosto muito de falar sobre fé, porque eu sempre lembro de uma passagem do Divaldo, em que perguntam para ele se ele acredita em reencarnação. E ele diz que ele não acredita, que ele tem certeza. E eu gosto muito de trabalhar com esse conceito, porque a palavra fé significa acreditar.
E eu tenho pensado muito, eu acho que a nossa fase de acreditar já passou, porque todo mundo acredita. Independentemente de vez em quando dar umas vaciladas, a gente acredita. Para mim, hoje, fé é mais ou menos como disse o Divaldo. É certeza. Não é mais acreditar, é estar convicto. É estar convicto de que a vida vai melhorar. Desculpa, gente, hoje eu estou meio emocionada, me perdoa. Que a vida vai melhorar e que as coisas vão ficar muito mais tranquilas de acordo com o nosso olhar. Não é achar que a vida vai ser calma. Não é achar que os problemas vão acabar. É ter a certeza de que eles são ferramentas evolutivas e que eles servem para a nossa reflexão individual. Quando eu digo que esse tema me é muito caro, é mesmo. Porque se nós não tivermos certeza, nós não temos objetivo. E tudo aquilo que acontece não tem significado. Não tem importância. Quando eu digo importância, não é valoração nem valorização. É simplesmente significado. É eu ter certeza que aquilo tem utilidade. Não que é utilitário. Porque utilitário é uma coisa que você usa e joga fora. Mas o que tem utilidade para nós é aquilo que é fundamental. O que é útil não é prioridade, é fundamento. Que é uma outra diferença interessante para nós pensarmos. Porque muitas vezes a gente diz que não tem tempo para uma série de coisas e fala assim, não, neste momento não é a minha prioridade. E também é outra reflexão que eu faço muito comigo. Porque se eu digo que eu tenho prioridade, eu estou valorando. Eu estou hierarquizando e estou falando assim, olha, tal coisa é mais importante do que outra. Só que tem coisas na minha vida que são fundamentais. Eu não posso dizer que a minha prioridade é que eu tenho prioridade de me alimentar. E que hoje eu não me alimentei porque não era prioridade. Aliás, quem olhar para mim vai ver que eu não fico sem me alimentar. Né? Ou seja, é fundamental, né? De repente, se eu transformar a alimentação numa prioridade, eu possa parar, possa conseguir emagrecer, entendeu? Mas enquanto para mim, como dormir, né? Essas coisas são fundamentais, elas não são prioritárias. Elas são a base para uma série de outras. Para a gente poder fazer algumas coisas, nós vamos ter que dar conta disso. Queiramos ou não. Então, se eu priorizar, eu estou valorando situações que eu não posso valorar. Porque elas não estão sobre o meu controle no sentido de eu faço ou não faço. Porque se eu não me alimentar, eu vou morrer, vou desencarnar. Eu vou dar trabalho, e antes de desencarnar, eu vou dar trabalho para muita gente. Porque eu vou ficar subnutrida, eu vou ter um monte de... Percebe? Então, são situações que são essenciais, são fundamentais. Eu não tenho escolha. Eu faço ou não faço. O que é prioritário é aquilo que eu posso escolher fazer ou não. E a fé, para mim, ela não é uma prioridade, ela é um fundamento. E quando eu estou falando de fé, eu não estou falando de fé religiosa, no sentido de acreditar em Deus. Eu estou falando fé na certeza de que nós temos gestão sobre o mundo em que estamos inseridos. É dessa fé. Nós temos que ter fé que nós vamos vencer a dificuldade. Nós temos que ter fé de que nós realmente somos capazes. Vocês vão falar assim, não, mas isso é autoestima. Não, isso não é autoestima. Isso é muito além da autoestima. Porque a autoestima, por mais que se fale muito sobre isso, é algo muito raso. É muito superficial. É algo que, eu estou bem comigo, eu tenho autoestima. Eu não estou bem comigo, eu não tenho autoestima. Não, e não é isso. Porque a prioridade,
o ser fundamental vai exigir de mim autoconhecimento, vai exigir de mim a percepção do quanto aquilo interfere e favorece a minha vida. Não é o quanto interfere, porque vai interferir se eu não tiver. Se eu priorizar, vai começar a interferir, porque eu vou começar a achar que eu posso deixar de lado, ou que alguém vai dar conta por mim. Porque quando se fala de fé religiosa, às vezes a gente se depara com umas posições que Deus quer, Deus faz, Deus vai dar conta, aí eu estou tirando de mim a responsabilidade. A hora que eu falo da fé como um fundamento em mim, eu estou falando de atitude, eu estou falando de ação. Fé não é uma coisa contemplativa nem plácida. Fé é uma atitude perante a vida. E a nossa atitude perante a vida tem de ser uma atitude de quem está convicto de que está fazendo a melhor trajetória evolutiva que consegue. Isso é fé. A melhor que consegue para si, não é para o outro. Porque as pessoas exigem da gente, cobram da gente situações, e nós nunca vamos dar conta da expectativa alheia. Porque a expectativa alheia, da mesma forma que a nossa com relação ao outro, conforme a pessoa vai chegando perto, a gente põe a marca mais para frente. Não é assim, Gaetano? Não, a marca vai andando, né? Eu falo que isso é muito parecido com ética, apesar dos motivos serem completamente opostos, né? Não, mas como é a ética? Conforme nós vamos chegando no nosso limite ético, ele avança. Ele avança naturalmente, porque a ética, numa definição bem simples, é a felicidade, é a meta final. Então, a nossa meta final, a de todos nós, quando eu falo eu não estou falando eu, Kátia, eu estou falando eu, ser humano, e cada um de nós, a meta é sermos espíritos puros. Só que isso está muito distante. Então, a gente traz mais próximo. E a gente fala assim, olha, a minha meta hoje é conseguir não ser maledicente. A hora que eu estiver me aproximando disso, eu tenho outra meta mais à frente, ou eu vou começar a perceber algumas sutilezas da maledicência que não eram tão patentes para mim como quando eu pus a meta. Então eu posso partir do princípio que deixar de ser maledicente é não falar mais mal de X pessoas. Quando eu tiver conseguido, já é difícil, né? Já está bem na frente assim, né? Não, mas vamos considerar que assim, é não falar de X pessoas. Então eu não quero, ou é parar de reclamar, porque toda vez que a gente reclama, indiretamente nós estamos sendo maledicentes. Porque nós estamos falando mal de alguém que é responsável porque nossa vida não está boa. Ok? Isso é um tipo de maledicência. A hora que a gente consegue parar com isso, a gente começa a perceber que não basta não falar. Tem que não pensar. Ou tem que primeiro, antes do não pensar, tem que não sentir. Porque a gente pode não sentir e não falar. Pode sentir e não falar. Ou seja, primeiro eu paro de falar, depois eu paro de sentir e depois eu paro de pensar. Então, para uma única situação, a minha meta vai mudando, o meu marco vai mudando conforme eu vou avançando. É como o corredor de obstáculo, fundista, né? O pessoal que pratica corrida, natação. Você quer mudar o teu tempo, você quer acelerar o teu tempo. A gente está falando da mesma coisa. Então, a hora que a gente fala de como nós lidamos com a vida, nós estamos falando de aonde nós pomos as nossas marcas. Para a nossa evolução, não para a do outro. Porque a expectativa é isso. Se eu crio uma expectativa, primeiro, é muito fácil me frustrar. Porque eu falo assim, não, olha, já estou há um mês sem falar mal de ninguém, então já venci. Esquece, não é bem assim. Um mês é muito pouco tempo. Né? Eu digo que para eu me ver livre da minha maledicência, eu preciso de mais umas 5 encarnações. Né? E nessa eu garanto para vocês que eu estou me esforçando muito para não ser maledicente.
né? Mas a gente vai percebendo que a maledicência caminha por caminhos muito complicados. Né? E tudo isso tem a ver com fé, percebe? A gente acreditar que é capaz. Porque eu sou uma pessoa que tem pavor de cobrança. Detesto que as pessoas me cobrem, falem para mim que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que retribuir para elas alguma coisa. Isso me incomoda muito. Então eu evito cobrar qualquer coisa das pessoas, porque eu parto do princípio que o que eu faço eu fiz porque eu quis. Eu não quero, eu não posso, não que eu consiga, não é isso, mas eu não posso cobrar o outro. E aí uma vez eu descobri que cada vez que eu ligava para alguém que eu não via há muito tempo, ou a pessoa me ligava, eu falava assim, ai, tô com saudades, poxa, quanto tempo a gente não se fala. Era uma cobrança sutil. Porque eu estava falando para a pessoa que ela não tinha me procurado. Mas se eu estou dizendo que eu estou com saudades, por que eu não procurei a pessoa? Ou isso é hipócrita no sentido de que eu estou falando para a pessoa achar que é importante. Agora, se eu estou sentindo saudades, por que eu não procuro? Porque aí eu não vou... Porque essa frase... claro, né, aquele amigo que falou para mim, bom, você chegou no exagero da cobrança. Eu falei assim, não importa. Para mim é uma cobrança. Eu falo, tô com saudades de você, porque dá a impressão que eu tô com saudades e não fiz nada para isso. Então, se eu não fiz nada, o outro é que é responsável. Não é essa a leitura. Se o outro é responsável, por que você não me ligou? Na verdade, eu tô falando assim, por que você não me ligou antes? Cadê a ação? A gente fica muito passivo e claro que a hora que a gente começa a agir nessas coisas, nós vamos encontrar resistência. Porque as pessoas não estão muitas vezes, quando eu digo as pessoas, são todos indistintamente, porque nós também não estamos preparados para essas novas atitudes dos outros. Porque a gente determina que o outro é isso e que ele age assim, assim, assado. Então, quando ele muda a atitude, ou nós achamos que ele está nos desafiando, de um modo geral é assim que a coisa funciona, ou nós achamos ou nós nem percebemos que houve uma mudança de atitude. Então, para quem está mudando, há uma resistência do meio à mudança. E aí, essa fé se torna muito mais importante. E aí eu trabalho com a convicção, com a certeza. Se eu não tivesse... essas coisas, quando vão sempre acima de mim, tá? Eu estou aqui controlando. Não sei se vocês viram, tem uma formigona desse tamanho, com um monte de asa de perna. E eu tenho fé que ela não vai chegar perto de mim, né? Só que eu tenho mais certeza ainda que esses bichos, quando vão pra cima de mim. Então, não é mosca isso, não. Bom, não é o da dengue, porque o da dengue a gente não enxerga, é um pernilongo, né? É um bicho, é um princípio inteligente querendo ter fé, né? Ele vai chegar lá um dia, é bom ele já ir acostumando, porque vai chegar, né? Não é isso, vai chegar, né? Mas, então, a convicção, meus amores, se nós não tivermos a certeza das nossas atitudes, a gente vai desistir no meio do caminho. Por isso que eu falo, fé, nós temos, dentro do conceito básico de fé e do significado da palavra, que é acreditar, nós temos. Só que só acreditar tira de nós a atitude. E hoje a fé para nós é muito mais atitude do que crença. E nessa atitude nós vamos ter que estar convictos. Quando eu digo convicto, não é dizer que nós não vamos errar, de que nós não vamos fazer o caminho e nos atropelarmos, magoarmos o outro. Não é isso que eu estou falando. Só estou falando que tudo que acontecer não vai nos tirar do caminho, porque aquele é o caminho. É a nossa certeza do que nós temos que fazer. E às vezes que a gente não conseguir agir de acordo com a nossa certeza, nós não vamos desistir e nem vamos nos culpar, nem culpar o outro. Nós vamos entender que ainda não somos plenos, mas que nós estamos a caminho. Porque ter fé em Deus, né? Aqui até tem uma frase que eu gostei muito, que é assim, olha, ter fé é aceitar a dor e a dificuldade como pedidos de renovação. Então, ter fé é saber que Deus, como
a justiça absoluta, a verdade absoluta, o amor absoluto, tudo que for absoluto e único, não quer me ver sofrer. E que se eu sofro é porque eu resisto. É uma questão de força, né? A lei divina nos puxa para sermos espíritos puros. E nós resistimos a avançar porque essa vida é muito boa. Por mais que a gente reclame, estar aqui encarnado nos dá um monte de vantagens frente à nossa condição de desencarnado. A primeira delas é o nível de consciência. Aqui encarnado, graças ao corpo físico, e graças a uma coisa que muita gente reclama, e eu não reclamo nem um pouco, que é não lembrar do meu passado, isto é a maior caridade de Deus para com nós. Porque eu fico imaginando nós olharmos uns para os outros e lembrar tudo que nós fizemos juntos no passado. Que não foi coisa boa. Porque se fosse coisa boa, a nossa condição de vida hoje seria outra. Desculpa, gente, eu não estou sendo sarcástica nem maldosa, não é isso. Essa é a realidade. Porque se eu tivesse sido um espírito bom numa encarnação passada, eu não estaria hoje lidando com as minhas dificuldades do jeito que eu lido. Eu não estou dizendo que quem é bom não tem dificuldade. É o que está aqui, ó. É como pedidos de renovação. Vamos pensar no seguinte, vamos pegar alguns, né, para facilitar esse entendimento. Quando a gente pega Chico Xavier, o Divaldo, que ainda está encarnado, Irmã Dulce, né? Esse pessoal tinha dificuldade na vida? Um monte. Inclusive limitações físicas. Físicas. A Irmã Dulce tinha um problema de saúde complicadíssimo. Um pulmão, sim, fazia tudo que ela fazia, né? Poxa, eu com os dois não dou conta, né? De fazer 1/5 do que ela fazia. Todos eles tiveram dificuldades. Mas eles lidavam com isso sem desespero, sem desesperança, sem lamúria, sem lamentação e sem reclamação. E sem responsabilizar ninguém por aquilo. E, aliás, sem nem se responsabilizar. Porque a hora que nós nos responsabilizamos, nós estamos, na verdade, querendo que os outros tenham pena da gente. Fiquem condoídos da nossa situação. O que é extremamente complexo. Porque a gente quer colo. Quando a gente diz que errou e se culpa, a gente quer se flagelar. Mas, na verdade, que alguém nos console. E tudo isso está em nós. Não está fora de nós. A nossa felicidade, a nossa vitória, o nosso aprendizado está em nós, não está no outro, nem no meio. Então, conforme nós formos evoluindo, nós vamos lidar com os problemas de forma diferente. Eles não vão deixar de existir. Eu estou falando, está chegando perto, tá? Está chegando perto. Eu estou tentando não desencarná-lo precocemente. Mas tá duro aqui. É um exercício isso, tá? Estou tentando, pelo menos aqui, em casa eu já teria desencarnado o bicho. Aqui eu estou tentando ser caridosa com ele. Compreensiva. Tá vendo como é que a gente age, né? Nunca se vende a imagem real, né? Mas já falei pra vocês, em casa eu dava um jeito no bicho. Mas, espero não ter jogado em cima de ninguém. É o vento. Mas, então, a gente tem que perceber que a fé em nós é nós sabermos... Primeiro, nós vamos, como eu disse, ter que praticar o autoconhecimento. Se eu não me conhecer, vai ficar muito difícil. Ai, olha, tá vendo? Eu senti andar aqui no cabelo. Ai, tá... Não, deixa eu ver. Ai, meu Deus. Gente, desculpa, é difícil, né? Você fazer uma palestra com uma mosca dessa. Me perdoem, por favor. Né? Mas é para a gente perceber que o autoconhecimento vai fazer com que a gente não se penalize e não sofra. E nem queira colocar a responsabilidade no outro.
que é o nosso padrão. Então, posso falar para vocês que eu me atrasei por causa do trânsito. Não, é uma mentira, né? É dia do rodízio do meu carro, eu tive que ir a Campinas a trabalho, e eu fiz um caminho para cá que eu nunca fiz na minha vida. Eu entrei pelo Rodoanel, atravessei Perus, Taipas, Itaberá. Não, eu não podia chegar na Marginal. Então, por mais que eu tivesse estipulado que eu precisava de 2 horas, eu peguei trânsito para sair. Eu descobri que vir lá por dentro é muito farol. É rua de mão única, com um monte de carro, ônibus. Então, foi um aprendizado. Não adianta eu querer falar para vocês que tinha trânsito. Não tinha trânsito. Eu fiz um caminho que eu não conheço. Para eu não cancelar a palestra, porque não dava para eu voltar de Campinas, deixar o carro na minha casa, pegar o metrô. Ou seja, não ia dar certo. Eu saí de Campinas às 5 horas da tarde. E tive que passar em Jundiaí, né? Eu tinha que pegar um negócio em Jundiaí. Então, é muito legal a gente pensar nisso. Não adianta eu me penalizar porque eu atrasei. Atrasei, ponto, né? Quem me viu lá fora ainda estava esperando um táxi para minha mãe ir para casa. Então, você fala assim, mas tá, faz parte. Não adianta querer arranjar desculpa. Mas também não vou me martirizar porque eu me atrasei. Claro, eu estou falando de coisa muito simples, né? Quando a gente fala dos nossos relacionamentos e dos atritos que nós temos com o relacionamento, essa coisa, esse discurso que eu estou fazendo não fica assim fácil, né? Porque ele envolve sentimentos muito densos em nós. Tanto... porque o que a gente chama de amor... Agora eu fico achando que tem bicho aqui. O que a gente chama de amor, de amar o outro, por isso viver junto... não deixa de ser algo ainda um pouco possessivo. Não é algo desinteressado. E que envolve uma série de meandros na nossa vida que faz com que a gente desconfie do outro, critique o comportamento do outro, se atrite com o outro. Então, o que a gente chama de amor ainda não é bem amor, é um caminho para lá. Porque amor é aquilo que Jesus sentiu por nós. Sem cobrança, sem expectativa, sem interesse. Não, sim, completamente, né? Minha mãe às vezes fala para mim que, como eu não tenho filho, eu não sei, mas que o amor de mãe é incondicional. E eu falo para ela que não é, não. Porque pai e mãe faz cobrança. Se cobrou, deixou de ser incondicional. Porque Jesus não me cobra de nada. Porque ele sabe que se ele cobrar eu não vou pagar. Eu não tenho condição moral de fazer o que ele quer. Eu vou ter que avançar devagarzinho, não adianta ele ter pressa. Se eu acho que essa... porque eu estava falando, né? Daí o bicho aqui me atrapalhou. Tá vendo como a gente terceiriza para o bicho, né? A história do nosso processo evolutivo, né? O assumir a nossa evolução é a gente ter certeza de que nós vamos chegar um dia em algum lugar. E eu tinha falado para vocês do quanto o não lembrar do passado, né, é importante para a gente tentar desenvolver os nossos relacionamentos de uma forma mais suave. Então, a gente não quer desencarnar, a gente quer aproveitar essa vida aqui encarnado, primeiro, porque a forma como a sociedade está nos permite um monte de coisa. Independentemente de saber que o que é certo, embora ninguém faça, isso quem gosta de Facebook vê isso no Facebook quase todo dia, e que o errado é errado mesmo que todo mundo faça, né? Esquecendo certo e errado, porque para a lei divina não tem certo e errado, só existe o certo, que é o cumprimento da lei. Então se eu não cumpro a lei, não. O que eu faço com a lei é problema meu, e eu vou arcar com as consequências dos desvios de rota que eu fizer. Em vez de eu vir pela marginal, eu vim por dentro. Eu tenho que arcar com as consequências disso. E de tudo que está embutido no desvio de caminho. Esse problema é meu, não é porque a lei divina continua me atraindo, né? Que a gente estava falando da forte atração da lei divina para a gente evoluir e do quanto... Por que nós resistimos? Porque nós sabemos que nós vamos ter
que passar por situações, como passaram Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa, e nada disso para a gente é agradável. Só que tem um detalhe, meus amores, nós ainda não temos condição de ter missões com a abrangência da deles. Mas em pequeno mundo, no micro, a nossa missão é a mesma deles. O que muda é a abrangência. Porque todo mundo está encarnado para evoluir e ajudar o outro na sua evolução, independentemente de quantas pessoas influenciam nesse processo. No livro A Gênese não, Obras Póstumas, quem se interessar, é fácil pegar, inclusive, pela internet. Tem um texto que Kardec... Porque Obras Póstumas, claro, foi publicado depois que Kardec desencarnou, com textos que ele não tinha publicado. Ele tinha deixado aqueles textos guardados, o pessoal achou os textos e resolveu publicar. E tem um texto lá, assinado inclusive por uma mulher, que é na parte que fala sobre resgates coletivos. E diz o seguinte, que todo ser humano tem 3 aspectos. O individual, o familiar e o coletivo. E que ninguém evolui igualmente nos 3 níveis. Então alguém pode ser um excelente cidadão, um péssimo funcionário e um mediano pai de família. Por quê? Porque ele se desenvolveu no aspecto da vida em sociedade, da ação, da interferência na sociedade. Mas a família, para ele, ainda é um ponto fraco. E o trabalho, a subordinação a alguém também. Nós queremos olhar para o outro e ver ele pleno. Nós não somos plenos. Por mais que a gente se ache. O máximo, eu digo que não é nem a última bolacha do pacote, é o farelo da última bolacha. Porque esse é muito mais importante, não é? O farelinho ali, não é? É bem mais interessante do que ser a última. A bolacha é uma coisa muito grande ainda, né? Mas, por mais que nós não queiramos... Por isso que o autoconhecimento é importante. Porque por mais que nós não queiramos ver em nós algumas coisas, o que nos incomoda na sociedade, no outro, pode ser o nosso ponto fraco. Não exatamente do mesmo jeito, mas na mesma linha. Está se criticando muitos políticos, sempre se criticou muitos políticos, e o que se tem notado, e estou falando particularmente da minha visão, é que ninguém está escandalizado com o roubo. Todo mundo está escandalizado com o valor do roubo. Porque sempre se votou em político que roubava, mais fazia. Então o roubo não é o problema. Não é isso. Quem que sabe da história de Adhemar de Barros, de Paulo Maluf, né? Só para dar alguns nomes, o próprio Garotinho no Rio rouba, mas faz. Esse é o lema do político brasileiro. Tinha um outro lema que é levar vantagem. Né? A lei do Gerson, coitado, acabaram. Um jogador de futebol tão importante destruiu a sua vida, destruiu a sua imagem, não a sua vida. Destruiu a sua imagem de atleta para vincular, além de tudo, a um vício, que é o do cigarro, com um lema horrível, né? Aliás, essa semana eu vendo TV, eu vi jogador de futebol fazendo propaganda de bebida, eu ainda comentei, né? Eu falei assim, poxa, esses caras não deveriam fazer isso, né? Porque esporte é saúde. E se a gente não quer dar alguns exemplos, ganhar dinheiro com algumas coisas, fica muito difícil. Daí pode ser que eu esteja exagerando um pouco no meu nível ético, né? Mas é que, para mim, as coisas... a gente está falando de fé e de coerência. Para eu ser um atleta de sucesso, e todo mundo conhece as histórias daqueles que não conseguiram abrir mão de uma série de coisas, eles fracassaram. O Adriano é um exemplo típico, né? Então, a gente está assustado com o tamanho, com os volumes envolvidos, não com o roubo. E eu gosto de pensar se eu sou tão diferente desses caras assim. Porque se eu fosse convidada para um cargo público de importância, uma secretária de uma prefeitura, vamos pegar assim, uma cidadezinha de 10 mil habitantes, tá? Vou tentar controlar meu ego, né? Uma cidade de 10 mil habitantes, você é convidado para ser secretário. Quem você vai levar para trabalhar com você? Parente, amigo.
mulher, agregado, né? Mas assim, vai levar filho, desculpa, gente, vai. E se alguém chegar para você pedindo um favor e falar assim para você, olha, você me consegue a obra que eu dou emprego para aquele teu parente que está mal de vida. Para o seu filho ter um belo estágio, te manda ele para fora do Brasil estudar fora. O que você faz? Você vai falar não? Eu vou, não tenho filho. Né? Mas percebe? Você pode bater e falar assim, será que você não pode esperar eu sair do cargo e daí vou eu estudar fora? Percebe? O que eu estou querendo dizer para vocês é que a gente critica algumas coisas que de uma forma que nós não fazemos porque não temos oportunidade. No macro, mas no micro nós fazemos. No micro a gente faz as mesmas coisas. Eu sei que é muito chavão falar assim, não, aquele cara que tira xerox do escritório, que pega papel. É muito, mas isso é verdade. Porque se uma empresa tem 1000 funcionários e todo mundo for todo dia tirar uma folhinha de xerox, dá 1000 cópias por dia. Porque, meus amores, todo mundo tem o mesmo direito, ok? Porque se eu parto do princípio que o meu cargo me dá alguns direitos, eu estou sendo pior ainda. Porque eu estou fazendo exatamente o que os caras fazem. E aí entra esse ponto. Cuidado, porque cada vez que a gente permite algumas coisas e se permite algumas críticas, nós estamos deixando de acreditar que vai mudar. Porque a crítica, nesse sentido, ela fortalece o que está institucionalizado. Ela não fortalece a mudança. Porque a hora que eu digo eles não prestam, eu estou dizendo que eles não vão melhorar. E eu me pergunto se nesse momento eu estou sendo caridosa. Se eu não estou sendo maledicente. Sem nenhum exagero, porque eu estou falando mal do outro. Que, aliás, nem sabe que eu existo. E estou falando de gente em quem eu nem votei. Porque eu estou falando de políticos de outros estados. E mesmo, porque se eu falar do meu estado, mesmo que eu não tenha votado nele, ele é fruto da sociedade em que eu estou inserida. Esse é um outro aspecto interessante. Né? Então, para eu ter fé, eu vou ter que acreditar que as coisas mudam. E que todo mundo pode mudar. E como exemplo eu vou usar um outro clichê, que é Paulo de Tarso, que perseguia os cristãos. Aí ele vê Jesus na porta de Damasco, né? E muda radicalmente e se torna o grande divulgador do cristianismo. Então, se esses caras acordarem... Olha, se pegar de toda essa turma, vamos até dar nome aos bois. Vamos imaginar que o Cabral, né? Dormindo, tem um estalo, acorda desesperado com a consciência dele e resolve equacionar o que ele fez. Isso é impossível? Não, porque se Paulo de Tarso fez, qualquer um faz. E nós mesmos, de vez em quando, acordamos, falando assim, eu tenho que resolver aquela história que está mal parada. Aí a gente entra na roda viva, esquece lá a história e não resolve. Né? Com eles deve acontecer a mesma coisa. Mas vamos supor que ele resolva mudar. Ele vai evoluir mais rápido do que nós. Porque a consciência culpada vai fazer com que ele avance. E nós, com a nossa consciência tranquila, porque não fazemos o mesmo que ele, não avancemos. Porque nós ficamos esperando que esses caras paguem o que eles estão fazendo. E não percebemos que nós estamos pagando pela nossa atitude de querer que o outro pague. Porque eu recebo o que eu dou, eu não recebo o que eu quero. Se eu não dou confiança, perspectiva e esperança, eu não vou receber isso. Isso é lei divina. É fazer ao outro o que eu quero receber. O que usualmente a gente faz? Faz ao outro aquilo que o outro faz pra gente. Ou seja, faz a mesma coisa. E
tendo consciência, nós protelamos o nosso desenvolvimento. Então, essas pessoas podem evoluir muito mais rápido do que nós. Agora, nós estamos perdendo uma grande oportunidade de aprender. Que não deu certo para eles, e eles vieram com missões importantes. Essas pessoas vieram para dar certo, como todo mundo. Por que não estão dando? Porque deixaram o passado falar mais alto. Aquele passado que a gente não lembra, mas que determina os nossos comportamentos. Então, quando eu digo que eu não quero saber do meu passado, não é que eu não quero. Eu não preciso saber mais do que eu sei. Porque eu sei tudo o que eu fui no passado por aquilo que eu não consigo resolver hoje. Eu não sei em detalhes, mas em linhas gerais eu sei, porque eu sei o que me pega nessa encarnação. E o que me pega nessa encarnação é aquilo que eu estou aqui para resolver. Se eu estou aqui para resolver, é porque eu não fiz isso no passado. Ou porque eu gerei situações... vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que vive endividada. Por quê? Porque eu gasto dinheiro. Ponto. Isso é dessa encarnação? Não, meus amores. Com certeza eu carrego isso há muito tempo. Pode ser que essa seja a que eu estou notando onde está o problema. Isso também não significa que eu vou resolver, mas pelo menos eu já consigo ter atenção. Hoje eu já consigo. A hora que eu vou gastar, eu falo assim, lembra da dívida que você tem hoje. E qual a utilidade disso? Isso não significa que eu não compre. Ou seja, o processo é muito mais lento do que nós imaginamos. Então, eu não preciso saber o que eu fui no passado, porque eu sei. Pelas minhas dificuldades de relacionamento, pelos meus problemas, eu sei onde está o meu passado. E aí é que eu tenho que agradecer a Deus e ter a convicção de que tudo o que me acontece é para o meu bem. O meu bem, pela lei divina, é eu evoluir. Isso é bem. É isso que Deus quer. É isso que Jesus espera. Aí você vai falar assim, não, mas a lei divina dá uns empurrão. Claro, vai saber a quantas encarnações nós estamos patinando na mesma situação. Vai ter um cutucão. Agora, mesmo assim, é um cutucão amoroso, porque ele é sutil. Quando eu digo sutil, o objetivo dele não é machucar. O objetivo dele é ensinar, é alertar. E aí a gente percebe o grande problema nosso com o outro na crítica. Por mais que a nossa crítica ao outro seja para ajudá-lo, nós vamos com tudo. Ou não? A gente não vai com amorosidade. E às vezes a gente ainda fala, quantas vezes eu já te falei isso e você até hoje não fez? Se você tivesse feito o que eu falei, tua vida estaria bem melhor. Será? E se não tivesse, de quem era a responsabilidade? Não só de quem fez, mas principalmente de quem orientou. As orientações que nós damos para o outro resolver a vida dele, cuidado. Porque nós estamos interferindo na vida do outro. E tudo isso tem a ver com essa fé de que nós estamos falando. Porque se eu tenho fé que o ser humano vai evoluir, eu não vou interferir. Eu não vou tentar tolher o livre-arbítrio dele. Eu vou ter a certeza de que um dia vai dar certo. E vou ter que ficar plácida. E essa placidez não é a mesma que eu falo antes que me cobre o discurso, né? Quando eu digo plácida, eu vou ficar tranquila com a convicção de que o outro vai dar certo. É difícil. Muito difícil. Mas é isso. Porque os zen budistas têm um ditado que eu gosto muito, que é assim, no final tudo vai dar certo. Se não deu certo é porque não chegou ao final. Qual é o nosso fim? Ser espírito puro. E não sou eu, vocês, o Caetano. Não, é a humanidade. E quando eu estou falando humanidade, eu não estou falando de planeta Terra. Eu estou falando de universo. A coisa é muito mais abrangente. E Deus cria continuamente.
Então, todo mundo vai ser espírito puro. Se ainda não somos, é porque não chegamos lá. Ou seja, estamos a caminho, não chegou ao fim. Está no caminho. Então, vai chegar lá. Mas essa convicção tem que ser de verdade para nós. Porque aí eu vou ter fé, no sentido absoluto do termo. Que não é só acreditar, é ter a atitude de quem tem fé. Eu sei, é isso, eu sei. Eu gosto muito de trabalhar com a palavra convicção. Eu trabalho muito também com uma outra palavra, que é coerência. Eu tenho que ser coerente entre, ou pelo menos buscar ser, claro, eu não consigo ser, entre o meu falar e o meu agir. Depois eu vou perceber que eu vou ter que ser coerente entre o que eu acredito e o que eu penso. São os níveis. Hoje em dia, eu tenho que só tentar fazer de conta. É aquilo que eu falei para vocês. Eu estou tentando aqui não desencarnar. Na minha casa, eu já teria desencarnado. Aqui, eu estou tentando não desencarnar. Ou seja, é um momento em que eu tento ser um ser humano melhor do que eu sou usualmente. Isso não significa que eu sou boa. Mas, neste momento, eu estou imbuída de uma atitude, de um papel que exige de mim algumas coisas, que me estimulam muito nas horas de dificuldade. Porque se eu consigo ser plácida com o bicho aqui, eu vou lembrar em casa, quando ele estiver voando em cima de mim, antes de eu dar dois, porque eu mato barata sem problema. Agora, não põe esses bichos que voam perto de mim, né? Porque a barata eu sei para onde vai, o bicho eu não sei. Hã? Não, mas tem o aerosol que funciona rápido, né? Eu não tenho problema de desencarnar princípio inteligente, né? Eu deixei de desencarnar ser humano, mas princípio inteligente ainda não cheguei a tanto, né? Mas eu tenho que lembrar que eu consegui ser razoavelmente plácida com ele por um tempo, até que ele caiu no meu cabelo, aí a coisa ficou mais difícil. E tentar demorar mais para desencarnar o bichinho na minha casa. Ou seja, essas situações em que a gente, mesmo não vencendo, aumenta o período, né, aumenta o espaço-tempo de tolerância, tem que servir de estímulo. Porque mostra que a gente consegue. O esquema é a gente criar mecanismos mentais em que nos problemas a gente lembre dessas situações. Ai, tá ligado, achei que tivesse desligado. Desculpa. Lembrar dessas situações, porque aí a gente vai começar a ter convicção e coerência. Porque isso não é, a partir de agora eu estou convicta. Não, esquece, não é assim. Você vai criando, você vai desenvolvendo. E o primeiro passo é pensar da forma como a gente está pensando. Alguém aqui pode dizer que não tem fé? Acho que ninguém. Podemos falar, minha fé já deu uma vacilada? Podemos, não tem problema. Mas todo mundo que está aqui tem fé. Então qual é o problema? É a fé? É a vacilada? Não, porque a vacilada, você achou que estava sem fé, mas você não estava não, porque senão você não voltaria a ter. Ninguém perde aquilo que conquistou. E se nós conquistamos a fé, ela não vai embora. A gente é que se fragiliza e para dar uma de quero chorar hoje, eu tenho que achar que eu sou vítima. Porque senão eu não vou chorar. Estou com vontade de chorar, eu vou dar um jeito para chorar. E aí a gente percebe que se nós começarmos a trabalhar a certeza da nossa fé, toda essa vida vai ficar mais fácil. Então, para acabar, porque eu estourei o tempo, ter fé é entender que não se consegue paz meramente pedindo, e sim fechando as portas das sensações exteriores a fim de penetrar no sentido interior. É a intuição sapiencial. Essa palavra é linda, né? Eu adoro, é mais bonito que sabedoria, né? Sapiencial é o máximo da sabedoria. E não adianta a gente falar, não, mas isso está distante de mim. Esquece, está distante, mas está a caminho. É o fim, ainda não chegou ao fim. Então, se é meu fim e eu quero chegar lá, eu vou acelerar o processo. E a primeira sabedoria que nós temos que desenvolver é com relação a nós mesmos.
E não é constatar, como muitas vezes a gente vê assim, não, eu sou um espírito imperfeito. Isso é genérico demais, gente, desculpa. Você é imperfeito coisa nenhuma, né? Apesar de, por mais que essa palavra esteja na codificação, a gente tem que pensar que é a terminologia do século XIX. Imperfeito hoje, coisa imperfeita hoje é vendida no outlet com desconto. Não é o nosso caso, nós somos o ápice da criação divina. Então nós não somos imperfeitos nem temos defeito. Nós podemos ser resistentes à evolução, é outra história. Nós podemos gostar demais dessa vida. Inclusive porque a gente sabe que a hora que voltar para o plano espiritual, e a consciência nos alerta a isso, a listinha do que nós tínhamos para fazer vai aparecer. E a gente vai descobrir, como nos conta André Luiz, em Os Mensageiros, que a grande maioria das pessoas que encarnam voltam para o plano espiritual sem ter dado conta de nem 30% do processo que veio fazer. E se nós olharmos para a nossa vida, é fácil saber o nosso percentual. Tenta pensar o que você tinha para fazer no dia de hoje e quanto você realizou. A gente vai começar a chegar à estatística, né? Tem um dia que você faz... Ninguém faz 100%, vocês concordam? Mas você consegue, alguns dias, fazer 80%. Principalmente... não, você faz 100%, desculpa. Se a tua proposta é não fazer nada, não faz. Porque você pensa, como você pensa, você trabalha, então desconta 10%, vai? Desconta 10%. Né? E se o não fazer nada é ficar lendo, ou que nem eu ontem, não fiz nada, fiz tricô o dia inteiro. Então eu fiz alguma coisa, eu não consigo ser bem-sucedida em não fazer nada, né? Porque eu sou hiperativa, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Mas... se nós começarmos a fazer essa estatística da nossa vida cotidiana, fica fácil a gente pensar em termos da nossa vida espiritual. Porque é o mesmo espírito que está cuidando das coisas cotidianas e da coisa do espírito. Então, se eu não dou conta dos meus afazeres, e aí a gente faz uma média, faz isso uma semana, depois tira a média. A gente já sabe como é que a gente vai voltar para o plano espiritual. E vai entender por que prefere continuar aqui e não quer evoluir, porque... e vai amortecendo a consciência. Gente, era isso que eu queria trazer, né? Muito obrigada. Obrigado, Kátia. Obrigado. Desculpa meu atraso, que não adianta nada eu pedir desculpa, mas... Você quer tomar uma água? Não. Eu vou tirar o espelho da frente, que parece que eu estou no espelho. Né? Não, idem, imagina, eu falo para mim, eu não falo para vocês. Me senti no espelho agora. Agora é o momento que a gente passa para as perguntas. Quem gostaria de fazer alguma pergunta, uma colocação? Alguém gostaria de falar? Pode fazer reclamação também, não tem problema. Eu não levo para o pessoal. Não querem aproveitar? Kátia, eu vou aproveitar então só mais um pouquinho, aproveitar que realmente você tocou num ponto, né, que a gente vem para cá, para a vida material mesmo, e a gente se inebria um pouco. Acho que quer ficar tanto, a coisa fica mais fácil, aí entra livre-arbítrio, é tudo essa questão que a gente acaba mesmo fugindo um pouco das nossas situações. E uma outra colocação também, e foi excelente a palestra, ela é bem razão, bem prática, mas eu sempre tive uma coisa no coração, que fé era sentida, sabe? Que fé é uma coisa, eu sinto, né? Uma coisa meio romântica, né? Meio contemplativa, né? Isso. Meio Pode contemplativa. por favor. Só pode falar um pouquinho disso, né? Porque realmente ficou muito claro. Então, mas isso, essa fé contemplativa tem a ver com o nosso passado. Se nós sairmos do Espiritismo e olharmos todas as outras religiões, nós vamos encontrar a contemplação. E nós vamos encontrar o êxtase da contemplação. Então, quando nós vamos para os evangélicos, principalmente, isso é muito fácil ver nos pentecostais, que falam línguas, né? Aquele momento de êxtase para eles é a certeza da fé. Porque eu vou ouvir a palavra. Não é uma atitude, ela vem de fora, percebe? Eu não vou ouvir a palavra que está dentro de mim. Alguém vai me trazer a palavra. Quando nós vamos para os católicos, a gente encontra a penitência, a comunhão, a confissão, como artigos de fé. E os dogmas.
Então, eu vou ter que acreditar em coisas que vão contrárias à lei divina, e aqui não está uma crítica. Por favor, tudo isso que eu estou falando, não entendam jamais como crítica. Eu coloco como estágios evolutivos da humanidade. Nós temos necessidades que são supridas por cada uma das religiões ao longo da nossa história. Tá? E nós somos resultado de tudo isso ao longo da nossa historicidade. Isso é importante. Quando eu falo do movimento evangélico, quando eu falo da Igreja Católica, eu estou falando do meu passado. Eu ajudei a construir e eu participei disso. Quando eu digo disso, não é só na parte boa. Se fosse só na parte boa, eu não estaria mais aqui. Porque para ser bom não precisa religião. Basta ser bom, ponto. Né? Quando nós vamos para as orientais, então, que nós encontramos no hinduísmo, aqueles monges que ficam anos em meditação, né, se alimentando de prana, deixando de alimentar o corpo físico, e conseguem viver, por quê? Porque eles baixam as atividades físicas a níveis irrisórios. Né? Então, a gente fala assim, esse cara tem fé. Quando a gente vem para o espiritismo, a gente tem que lembrar um pouco de que já está no catolicismo, mas isso é trabalhado de uma outra forma, que a fé sem obras é morta. Né? A partir do momento que Pedro nos fala, a fé, Pedro ou é Tiago? A fé sem obras, eu nunca lembro se é Pedro ou Tiago. Né? É um dos dois, não é Paulo. A fé sem obras é morta, eu já estou falando de atitude. Ou seja, a minha atitude é a obra. Se tem obra, não tem contemplação. Porque enquanto nós estamos trabalhando, a gente não consegue se abstrair. Exatamente. Aqui é muito fácil ser bom. Aqui todo mundo olha para o outro sorrir. Vocês já notaram? Desde lá de fora, né? A gente já sorri, já cumprimenta, dá beijo. É uma delícia, né? Leva essas pessoas que estão aqui, que você ama, para viver na tua casa. Depois a gente conversa. Mas é verdade, gente. A gente acha lindo. E é lindo. Agora leva para casa. Depois de você levar para casa, a gente volta a conversar. Depois de uns 15 dias. Se ainda estiver bom, a gente espera um ano. Né? Porque é o ser humano vivendo. Não dá muito para isso. Então, aí a gente entende o que é essa atitude. Que não adianta eu ficar contemplando. Agora, o nosso passado foi construído na contemplação. Porque quando a gente pega os religiosos, tipo as freiras, os padres, eles têm grandes períodos de meditação para ter o fortalecimento. Nós, os espiritismos, também temos, mas a coisa é mais rápida. Porque nós temos a prece, nós temos o trabalho mediúnico, nós temos esses momentos. Ou seja, a gente não fica o dia inteiro, mas a gente cria mecanismos, eu não gosto de usar a palavra gatilhos, mas, na verdade, é a palavra mais conhecida, né? Por isso que eu prefiro mecanismos, mas a gente cria automatismos que, se a gente criar direitinho, na hora que lá fora pegar, a gente lembra da placidez daqui. E a gente lembra dessa harmonia que está aqui, e a gente fala assim, eu recupero naquele momento. Porque não existe presente, passado e futuro. Tudo é presente, desde o momento que eu esteja sentindo. E é fácil vocês saberem disso. Lembrem de um fato hiper feliz na vida de vocês quando vocês tinham 10 anos de idade. Vira presente, não vira? A sensação volta. Se você for lembrar de algo desagradável, volta com mais força ainda. Inclusive porque nós somos muito mais treinados a pensar, a lembrar do que é desagradável do que o que é agradável. Mas isso só mostra que o tempo é uma ficção. E que para o espírito, o presente é aquilo que eu estou vivendo agora. Então, se eu estou no maior tovelinho lá fora e lembro de algo positivo e algo bom, automaticamente aquilo virou presente. E eu consigo trazer essa contemplação para atitudes, para situações mais práticas do dia a dia e que favorecem mais a nossa evolução. Porque enquanto você está meditando, pensando, né, em luz, não dá para ser mal. Mesmo assim, de vez em quando a gente vai lá, né, e fala assim, afasta de mim essas pessoas, que elas são tão desagradáveis, a gente está fazendo prece, né? Não é? Tá. E aí, quando dá certo, você fala assim, tá vendo como eu tenho fé? Estou brincando, gente, mas não é tão brincadeira assim, né? Kátia, obrigado mesmo. Eu que agradeço. E realmente parece que a gente foi meio que criado assim, né? Essa contemplação, uma terra prometida, um lugar prometido. Né? E tudo de fora, você percebe? É tudo lá de fora, nada daqui de dentro.
E tudo isso tem que estar aqui. Né? Obrigada a vocês. Obrigado mesmo, Kátia. Obrigada, gente. Aproveitar então, meus amigos, meus irmãos, né? Aproveitar esta oportunidade que aqui tivemos hoje. A gente possa serenar um pouquinho o nosso coração e agradecer a Jesus por essa oportunidade, agradecer por essas palavras, que essas palavras possam calar fundo nos nossos corações, que ajude, pelo menos, se forme uma semente, e quem sabe um dia a gente consegue pôr em prática, né? Aproveitar então, a gente levar nossos pensamentos, para a gente distribuir um pouquinho do que aqui recebemos, para a gente vibrar junto com Jesus, esses amigos que se encontram doentes, essas mãezinhas que têm seus filhos hoje no meio das drogas, esses garotos com essas drogas, que ele possa receber a visita de Jesus, receber o amor, receber o remédio necessário, Pai. Que possamos ainda levar esses amigos que estão nos hospitais em doenças incuráveis, quem sabe com a misericórdia, com o amor, com a esperança, com a paz, possa chegar até esses irmãos um pouco de paz, quem sabe curar um pouco sua dor, e quem sabe ainda, Pai, que possamos entender por tudo isso que tenhamos que passar. Possamos vibrar ainda para os nossos lares, para os nossos entes queridos, para os nossos antepassados, enfim, a todos os nossos amigos do trabalho, dessa casa de caridade, que assim seja. Obrigado. Nós vamos passar para os passos agora, só aguardar um pouquinho, tá bom? Obrigado.